O quarto episódio começa com um flashback que mostra a morte dos pais do Ban Ju-hyun. Ele tinha implorado para ir em algum evento do personagem favorito dele e houve um acidente envolvendo o caminhão. Daquele dia em diante, a avó dele decidiu culpar ele por tudo. Quando ele era pequeno, ela já disse que ele não tinha o direito de chorar, e ele cresceu tendo que reprimir os sentimentos e as vontades dele. Um dia, na adolescência, ele viu ela chorar e se sentiu mais culpado ainda. Quando ela queimou tudo o que ele tinha de coisas nerds, ele decidiu que precisava de um esconderijo, porque ele se sentia um dragão escondido numa caverna e aquele lugar jamais seria acessado por outros. No presente, ele fica desesperado para se explicar para Soo-jang que aquele quarto não é dele. Ele diz que é só de um sobrinho e que ele só gosta de música e de colecionar algumas coisas, não de ficar trancado num quarto. Ele pergunta por que o homem com quem ele falou no celular não foi, e ela diz que não é tão boa quanto o pai dela, mas que é uma especialista. Enquanto ela conserta aquela máquina de luzes que ele tinha acabado de comprar, ele fica impaciente esperando, mas logo ela termina e ele vai testar. O aparelho, além de ter luzes fortes, tem também uma música muito alta, e ela pergunta se o vizinho não vai reclamar, e ele diz que o quarto é a prova de som. Ele fica se entregando o tempo todo de que o quarto é dele e ele nem percebe. Quando ela tenta pegar uma HQ, ele se desespera por ser uma versão muito antiga e exclusiva. Ela começa a apontar para várias daquelas histórias e ele fala o ano de lançamento de cada uma. Então ela chega na conclusão de que o quarto é dele mesmo. Ele pergunta no que saber disso muda alguma coisa, e ela diz que muda tudo, porque ela acaba conhecendo ele melhor. Quando ela vai se afastar, ela tropeça e só não cai porque ele segura ela. Mais uma vez a gente tem aquele momento clichê de paixão entre os personagens. Quando ela vai embora, ele diz que enviou dinheiro para a conta do pai dela, e ela recebe uma ligação falando que o pai dela está no hospital. O Ban Ju-hyun se oferece para dar uma carona e ele paga pelo melhor atendimento do pai dela, e diz que só está fazendo isso porque a empresa dele é uma família e sempre ajuda os funcionários. Ela agradece pelo pai dela estar recebendo um bom atendimento e o Ban Ju-hyun diz que vai embora. Mas quando ela começa a chorar ao se lembrar da mãe dela, ele volta. Ela manda uma mensagem desejando que ele vá embora com cuidado e agradecendo pelo dia. E ele fica todo bobinho por ela se preocupar. O irmão dela aparece desesperado no hospital, mas logo a cena fica cômica com ele sabendo que o diretor dela pagou tudo e dizendo que por ele ser jovem jamais se atrairia por ela. Quando chega em casa, o Ban Ju-hyun percebe que ela deixou a bolsa de ferramentas lá no chão e manda uma mensagem dizendo que deixou algo pro pai dela na recepção do hospital. Quando ela vai pegar, ela vê que é aquele bichinho de pelúcia que ela se interessou em ganhar no dia que ele levou ela para comer. Ela acha fofo. No dia seguinte, ele avisa que a caixa de ferramentas ficou na casa dele e pergunta se ela vai precisar. O irmão dela aparece e diz que vai cuidar do pai deles para ela descansar. Ela vai no prédio do Ban Ju-hyun para pegar a caixa e quando vai tentar ir embora, ele percebe que o carro dela não quer ligar e se oferece para levar na oficina e evitar um acidente. Enquanto o carro conserta, eles conversam. E sabendo que o pai dela vai ficar bem, ele diz que ela não tem mais motivos para chorar e ela fica passada por ele ter observado ela chorando. Ela conta sobre ter se lembrado da infância dela naquele momento e da mãe dela no hospital. E ele diz que ela precisa se ocupar para esquecer e menciona músicas ou videogames. Ela confessa que já jogou videogame, mas se machucou muito porque caiu num golpe. Ele diz que isso acontece o tempo todo. E eles são interrompidos antes de terminar a conversa. Os mecânicos dizem que o carro dela tá tão ruim que nem sabem como funciona. E como o conserto vai demorar, o Ban Ju-hyun oferece outro carro para ela. Esse carro é novo e ela fica toda impressionada de dirigir um carro daqueles. O Shin-won está em casa pintando um quadro e recebe uma mensagem sendo convidado para participar da equipe de produção do que eu imaginei ser uma série ou um filme. Ele ignora a mensagem e confere o Instagram da Hajime e acha estranho ela não ter postado nada. O Ban Ju-hyun está no aeroporto com a ex-assistente da avó dele e é atropelado por um grupo de crianças que corre para ver alguém. O tablet dele quebra e o pai da criança tenta recompensar, mas ele recusa e diz que se o cara passar a comprar produtos da loja dele, isso já é recompensa suficiente. Como o tablet quebrou, ele precisa do arquivo que estava preparando para mostrar para a avó dele. Então a ex-assistente da avó dele sugere pedir para uma secretária, mas ele se lembra da senha dele que é extremamente vergonhosa e decide pedir para Soo-jang ajudar ele. Ela ajuda ele com a senha vergonhosa e consegue acesso ao computador dele para enviar o arquivo. O Shin-won leva um amigo para comer no restaurante da Hajime. O amigo pergunta se ele não pretende falar com a ex-namorada porque ela continua ligando. E ele diz que não faz sentido se ela se tornou ex. O cara diz que ele não tem coração e só tá agindo assim porque tem muitas mulheres. E ele diz que simplesmente não sente mais nada por ela. Quando ele vai pagar a conta, ele pergunta para Hajime sobre os presentes do restaurante. E ela diz que ganhou do dragão negro. E ele pergunta se ela fazia parte de uma gangue ou se andou enfiando a faca em mais coisas além de peixes. É uma piadinha. Ela pergunta se isso o deixaria mais atraído por ela e ele concorda dando uma risadinha. Quando ele tá indo embora, ele fala pro amigo dele que não tá satisfeito e que precisa voltar atrás.
que não consegue parar de pensar nela. O amigo acha que ele tá falando da ex e diz que se ele tá agindo assim é porque ama ela mesmo. Ele volta pro restaurante e vê a Hadime dançando. Ele pergunta o nome dela e a chama pra sair. Ela recusa e ele fica passado, dizendo que geralmente ele não precisa dar o primeiro passo, que ele gosta dela. Ela diz que mesmo gostando dele, não tem interesse em namorar porque teve um divórcio doloroso. No dia seguinte, no trabalho, a Soo-jin pergunta se deu tudo certo com o arquivo que o Ban Ju-yeon precisou no dia anterior e pede para ele mudar aquela senha vergonhosa dele. Ele diz que pode se virar sozinho. Ela entrega um achocolatado para ele por dizer que nunca viu bebendo nada e ele aceita. Ele diz que se irritou por ela saber dos segredos dele, mas que agora acha bom ter alguém para quem contar. Ela se lembra de quando era mais jovem e confessava segredos para o dragão negro, por também achar que era bom ter alguém que soubesse deles. A Hadime tá andando na rua para ir no encontro e acaba esbarrando com o Ban Ju-yeon. Ela chama ele de dragão negro e ele fica em choque. Eles vão até um estabelecimento e começam a conversar. Daí ela começa a se lembrar do passado, quando também o encontrou na rua e ele tinha dito que se mudaria para os Estados Unidos e que não queria que ela o cumprimentasse mais. Ela pergunta se ele trabalha por lá e ele diz novamente que ela não deve falar com ele e pergunta se ela o seguiu. Ela diz que tem um encontro e ele logo vai embora. A Soo-jin chega na mesma hora e leva a amiga dela para outro restaurante. Ela pede para a amiga observar o ambiente e se inspirar para chamar mais clientes para o restaurante dela, porque ela diz que se a amiga falir, ela nunca mais vai ter um lugar para comer de graça. Ela conta para Hadime que o Ban Ju-yeon ajudou o pai dela no hospital e diz que ele não é tão ruim assim. A Hadime logo acha que ela tá se apaixonando, mas a Soo-jin desconversa. O Shin-won tá jantando com os pais dele e percebe o quanto eles são melosos, amorosos e diz estar com inveja. O pai dele manda ele sossegar e parar de destruir corações, e ele diz que vive levando fora das mulheres e ninguém acredita. Mais tarde, ele olha o Instagram da Hadime e vê uma nova postagem com um novo prato do restaurante dela. Ele continua todo bobinho por ela. Na empresa, a Soo-jin percebe que assinar o contrato com uma empresa específica vai trazer problemas para eles. E quando ela vai conversar com aquela chata que confrontou ela no banheiro por brigar igual cachorro com o chefe, essa mesma mulher diz que só seguiu a ordem do diretor. A Soo-jin discute com ele na reunião, dizendo que a marca específica não vai trazer lucros para a empresa. E ele pergunta se mais alguém tem algo contra a empresa e ninguém responde. Ele então diz que aquilo foi um teste e que todos deveriam saber que o lucro da empresa deles é o que mais importa para ele. E diz que agora vai avaliar todos individualmente. Ele vai procurar pela Soo-jin e ela tá tomando um ar fresco por estar chateada. Ela manda ele sair de perto e ele pergunta o que ela costuma fazer para se sentir melhor. Ela diz que pode se virar sozinha e ele diz que não pode ir embora porque se ele estivesse precisando, ela seria a única a dar um achocolatado para ele. Os dois saem juntos para um fliperama e ela diz que apenas um aumento de salário teria deixado ela feliz na mesma hora. Eles se divertem juntos e a química continua rolando. A Hadime liga pra ela e diz que queria convidar ela pra comer no restaurante. E ela diz que tá com o chefe dela. Então a Hadime pede pra ela levar os chefes lá também. O Ban Ju-yeon ficou o caminho todo perguntando como que é esse restaurante porque ele tem um gosto muito fino. E a Soo-jin fica estressada. Mas quando o cadastro dela desamarra, ele a ajuda e novamente eles trocam olhares. O telefone dela toca e a amiga dela pede pra ela não ir pro restaurante porque o dragão negro tá lá. E assim termina o 4º episódio. Mas a gente sabe que o dragão negro tá do lado da Soo-jin. Enfim, a gente só vai descobrir isso no próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa um comentário, se inscreve no canal e eu te vejo no episódio 5.